aprenderemos sobre a região central do Brasil, tá? Nós temos lá nesta região 4 unidades federativas, tá? As famosas UF. Qual unidade federativa você mora? Rio de Janeiro, tá? Em quais unidades federativas pertence à região centro-oeste? São 4, tá? Por que são 4? Porque nessa região entra o Distrito Federal, tá? O Distrito Federal, ele é considerado uma unidade federativa e ele está dentro do estado de Goiás. Então, aqui nós temos 3 estados: Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Todos os 4 têm autonomia, então os 4 são considerados unidades federativas, ok? Vamos para o clima dessa região. O clima da região é tropical, tá? E com 2 estações bem definidas. O verão é chuvoso e o inverno é seco. Aqui então ele tem, ó, verão com bastante chuva, a gente vai ver lá embaixo que vai influenciar isso no bioma Pantanal. E o inverno bastante seco, tá? O relevo. Como que é o relevo de lá, dessa área do Brasil? Ele é diversificado, a gente não tem lá só planícies ou só planaltos. Nós temos planícies, planaltos, chapadas. Tia, o que é chapada? Chapadas são degraus no planalto, tá? E aí, por conta dessas chapadas, desses degraus no planalto, tem lá lugares maravilhosos, com cachoeiras exuberantes, pontos turísticos para a gente visitar. Biomas. Aí vamos lá. Lembra que a tia falou aqui do clima de lá? Então a gente tem uma época muito chuvosa e uma época muito seca. Então isso influencia diretamente nos 2 biomas. No primeiro bioma é o cerrado, que é a vegetação principal dessa região. Tá? Como que é a vegetação do cerrado? A vegetação do cerrado são árvores esparçadas, né? Elas ficam bem dispersas uma da outra. Não são árvores frondosas como na floresta amazônica. São árvores bem distantes uma das outras e em meio a campos. A gente já falou do cerrado. E do Pantanal? A mesma coisa. O Pantanal ele está nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então é a maior planície inundável do mundo. É uma planície que sofre influência direta do clima. Olha lá, época de chuva, planície é um lugar plano e baixo, certo? Então quando chove muito, o que acontece ali? Fica inundado, fica cheio. Quando chega o tempo seco, o que acontece? Vaza, e aí ele fica seco. Então ele tem 2 estações bem definidas, essa região, e aqui no Pantanal ele tem essa alternância de paisagem. A paisagem é ora inundada, ora seca. E aí essa vegetação é bem diferente, né? Tem a vegetação da parte inundável, tem a vegetação da parte seca. Então a vegetação é bem diversificada. Outra coisa que a gente não pode falar, não pode deixar de falar, é sobre os indígenas. Nessa área também do Brasil, interior do Brasil, nós temos a presença dos indígenas. Tá? Os indígenas da floresta amazônica ficam preservados na floresta amazônica. E os indígenas da região centro-oeste, lá eles têm o Parque Nacional do Xingu, tá? O Parque Indígena. Nesse parque é uma região preservada, é uma região protocolada, dentro da Constituição. E lá tem aproximadamente 16 tribos com linguagens diferentes, com costumes diferentes, vivendo dentro deste parque. Porém, ainda tem algumas tribos que não ficam dentro desse parque. E essas tribos brigam para que seu território, seu costume seja preservado. Então nós temos vários conflitos nessa região brasileira, tanto a região centro-oeste quanto a região norte, que são
interior do Brasil. A gente estudou que o Brasil, ele primeiro foi colonizado pelo litoral. Então, as regiões Nordeste, Sudeste e Sul são bem desenvolvidas e bem desmatadas. A gente não tem aqui a quantidade de vegetação, a quantidade de animais que nós temos nessas duas regiões, Norte e Centro-Oeste. E o que está acontecendo? A urbanização está chegando a essas regiões. Vai chegar? Vai chegar. É necessário? É necessário. Mas nós temos que lutar para que cheguem de forma sustentável. Nós temos que entender que nós não podemos, pela nossa necessidade, acabar com a necessidade do outro. Tá bom? Então, que sirva de exemplo o que aconteceu aqui na região Sudeste, para que não aconteça na região Centro-Oeste e Norte, principalmente, né? Nós dizimamos a Mata Atlântica, esse bioma que ficava em toda a costa brasileira. Quase não existe mais. A Mata Atlântica ficava próximo ao Oceano Atlântico, então o litoral foi todo embora. Eles estão querendo fazer a mesma coisa com a floresta amazônica e com o cerrado brasileiro. Então, gente, vocês precisam ter voz. Vocês vão ser os adultos de amanhã que vão trabalhar, vão formar famílias. E aí? Como que seus filhos vão ter notícia de uma onça pintada ou lobo-guará? Será que você vai ver na nota de R$200? Pensa aí com a tia. Vocês estão aprendendo os hábitos. Então, aprenda hábitos novos, tá? Reciclem, não joga tanta coisa fora. Ah, o brinquedinho estourou um bocadinho aqui. Bota para consertar, não joga fora e compra outro, não. Bom? Então, ó, um grande beijo. Paz e bem.